pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou a Tati. Uma das coisas que eu tenho vontade de trazer são algumas reflexões que eu tenho meditado, né, para que a minha casa funcione, né, para que a minha família funcione da melhor forma possível, para que todos aqui dentro de casa, né, estejam num ambiente leve, num ambiente feliz, abençoado, aconchegante. Alguns dias atrás veio esse tema na minha cabeça, né, e que eu comecei a meditar a respeito da minha família. O tema do vídeo de hoje é: qual é o ritmo da sua casa? Mas antes eu quero te pedir para que você se inscreva nesse canal, para que você ative as notificações, para você receber os vídeos novos que vão saindo, e deixe seu comentário se você gosta desse tipo de vídeo aqui e o que você pensou a respeito de tudo que eu vou trazer aqui nesse vídeo, tá bom? Vamos lá pro tema. Então, gente, eu tenho pensado sobre o quanto muitas vezes a gente é atraído nas redes sociais, né, pelo Instagram, pela vida de famílias com rotinas perfeitamente funcionais. A gente quer implementar ideias do que a gente vê o outro fazendo, a gente quer buscar mesmo ideias, né? Eu gosto de colocar ideias lá na minha rede social, e eu gosto também de procurar, né, coisas novas, ideias para implementar na rotina da minha casa, né? Na minha vida com meu filho, com meu marido e tudo mais. Mas muitas vezes eu me pego vendo uma dinâmica legal, uma coisa que eu gostaria de fazer, de repente, assim, vamos dar um exemplo, a forma como eu faço as leituras de livros com meu filho, e aí eu vejo ideias lá sobre como, né, trazer mais a atenção do meu filho e tudo mais, e eu quero implementar. Só que na hora de eu fazer na minha casa, aquilo não funciona da forma como acontece na casa da pessoa que postou, que deu a dica e tudo mais, né? Ou muitas vezes parece simples na rede social, mas quando a gente vai fazer dentro de casa é cansativo, né? Leva tempo e parece que não tá funcionando da forma como a gente queria, né? E aí a gente acaba ficando frustrado, que a gente cria uma expectativa e aquilo não dá certo pra nós. E daí parece que você nunca vai conseguir implementar uma rotina que funcione, né? Pra você chegar num lugar, né, que você queria estar com a sua família. E você fica, poxa, por exemplo, né? Eu posto muito coisas de devocional lá que eu faço com o bem na minha rede social. E aí você pode olhar e pensar assim: poxa, eu não consigo fazer devocional com meu filho. Eu não consigo criar esse hábito na minha casa, né, de eu mesma fazer o devocional todos os dias igual a Tati faz. E aí você se pega frustrado, às vezes você desiste de fazer, você pensa: eu não tenho jeito, eu não sei o quê. Mas talvez esteja acontecendo a seguinte questão. Talvez aquela dinâmica não funcione na sua casa porque a sua casa não é a casa daquela pessoa. A sua família não é igual à família daquela pessoa. O seu marido não é igual ao marido dela. O seu filho, a sua filha, não é igual o filho de fulano, enfim. Então, a sua família tem características que ninguém mais tem. A sua família é única. Então, talvez a dinâmica não funcione na sua casa porque você precisa entender primeiro, antes de você implementar qualquer dica que você vê por aí, primeiro você precisa entender qual é o ritmo da sua casa. Qual é o fluxo que faz tudo funcionar da melhor maneira dentro da nossa casa, para que daí a gente busque entender quais vão ser os hábitos, tudo aquilo que a gente vai poder fazer para que a nossa família viva da melhor forma, viva bem, né? Para que a nossa casa seja o ambiente em que a gente quer voltar depois de um dia de trabalho, né? E aquele ambiente de paz, de alegria, aconchegante, para que a gente crie esse ambiente de paz. Como que a gente vai fazer isso? Olhando para dentro da nossa casa, né? Entendendo que existe beleza na sua casa também, porque daí às vezes a gente fica fazendo comparação com a vida dos outros e a gente não consegue enxergar a beleza dentro da nossa casa, do jeito que nós somos. E entendendo, é claro que, gente, não tem problema em você se inspirar em alguém. Eu faço isso, né? Eu me inspiro em várias pessoas que eu vejo, não só nas redes sociais, mas na vida real, né? Olhando para pessoas que estão próximas de mim. Eu gosto de me inspirar nas pessoas, né? Poxa, aquela pessoa, ela lida de uma forma tão legal no casamento dela. O que será que eu posso aprender com ela para que eu possa fazer dentro da minha casa também? Isso não é ruim. Você só não pode, né, depois que você se inspirar, perder essa essência, né? A essência da sua casa, né, da sua família. Para isso você precisa conhecer a sua família. Conhecer
discernir aquilo que a sua família precisa, né? Eu tava lendo essa semana alguns versículos de Provérbios e meditando na palavra de Deus, e no livro de Provérbios, no capítulo 14, o versículo 8 fala assim: a sabedoria do homem prudente é discernir o seu caminho, mas a insensatez dos tolos é enganosa. Então, uma coisa sábia a se fazer é discernir o caminho, né? Entender para onde você quer que a sua família vá, para onde você quer chegar com a sua família. Você só vai fazer isso se você prestar atenção. Você pode reunir informações de coisas que você vai fazer dentro da sua casa. Não há problema nenhum nisso. No capítulo anterior, no capítulo 13 de Provérbios, no versículo 16, fala: todo homem prudente age com base no conhecimento. Então não tem nada de ruim em você adquirir um conhecimento, em você reunir informações, você se munir de coisas que você pode fazer para ajudar na leitura do seu filho, no bem-estar da sua família, até tipo no que você cozinha, nas coisas que você faz para sua casa. E isso não é só para mulheres, tá, gente? Os homens também, né, do lar, os homens da família, eles também precisam entender, ter esse panorama geral da sua casa, do que a sua esposa precisa, do que o seu filho precisa. Todos precisam entender, né, aos poucos, qual é a essência, qual é a identidade da sua família. Como é que você pode entender isso, né? Entender a sua família. Primeiro, você precisa pensar nas características de cada pessoa da sua casa. Como que é o temperamento do seu filho, como que é o temperamento do seu marido, como que é o temperamento da sua esposa, né? Como que eles agem em determinadas situações. Nem sempre aquilo que uma pessoa te aconselhou a fazer, que funciona na casa dela, vai funcionar da mesma forma para você. Às vezes, a forma como a vida financeira de vocês funciona é diferente de como a vida financeira de um outro casal funciona. Então, você precisa entender quais que são as características da pessoa que está do seu lado, do seu filho. Entender, poxa, o meu filho, eu tava deixando pra fazer muito a devocional do Benjamin à noite. Só que tava acontecendo de muitas vezes ele dormir no caminho, vindo pra casa, e eu não conseguia fazer o devocional com ele. Então eu resolvi, bom, o devocional dele vai ter que ser de manhã. Ainda que eu acorde cedo, antes de trabalhar e tudo mais, mas o devocional dele vai ter que ser de manhã, porque nós todos os dias nos reunimos de manhã pra tomar café juntos. Então, se esse é o único momento em que nós conseguimos fazer isso todos os dias, então é no café da manhã, é depois do meu café ou antes, enfim, que eu vou fazer a minha devocional. Ah, mas é tão bonito que aquela família, ela só toma café depois que faz o devocional. Tá bom, mas na minha casa não funciona, porque só depois que eu tomo café que minha cabeça começa a funcionar. Então, eu preciso tomar café para eu entender até o que eu tô lendo ali na Bíblia. Então, eu vou fazer o meu devocional logo após o meu café. Então, você precisa entender o que funciona pra você. Ainda que na casa do outro seja bonito, eu tenho certeza que vai ser muito mais bonito na sua casa quando vocês fizerem de uma forma que seja bom pra todos da sua casa, de acordo com as características que cada um da sua casa tem. Além disso, é importante a gente entender qual é a necessidade da nossa família, né? Tem gente que prefere comer fora todos os dias. Então, a pessoa que tá mais tempo em casa não precisa fazer comida para que quando o outro chegue, tenha comida e tenha comida para levar pro trabalho e tudo mais. Às vezes, a gente não gosta de comer fora aqui em casa, por exemplo, todos os dias, porque além de gastar mais, a comida da rua não é nada saudável. Então, com o passar do tempo, vai prejudicar a nossa saúde. Então, a gente prefere levar marmita. Uma necessidade básica de todos é ler a Bíblia, né? É fazer o seu devocional, é ter o seu momento intelectual ali de ler um livro. É bom, isso é bom pra todo mundo, mas você vai entender o que funciona pra você. Às vezes você não é um leitor da Bíblia há muito tempo, então você pode ler um versículo só. Eu falo muito isso, né, pros meus adolescentes lá da igreja que eu ensino. Você às vezes quer começar por um capítulo, por um livro inteiro, começa por um versículo. Qual que é a sua necessidade? É ler a Bíblia, não é? Então a quantidade, ela vai depender dos fatores que estão em você. Então, é muito bom você ver dicas de como você pode fazer da melhor forma, você testar essas dicas, mas não se frustrar se elas não derem certo. Pelo contrário, você vai perceber aquilo que funcionou, aquilo que não funcionou e realinhar. E a última coisa que é importante você entender é aonde você quer chegar com a sua família. O que é que você quer alcançar, né, com eles? O que é que empolga a todos da sua casa? A ponto de que você busque aquilo que você precisa fazer para que o seu marido esteja empolgado na vida, o seu filho esteja empolgado com a vida dele, você esteja empolgado com a sua vida, né? Então, por exemplo, eu gosto muito de rede social, eu gosto muito de internet, essas coisas. Então, fazer isso que eu tô fazendo aqui me traz uma empolgação.
E aí outro dia eu perguntei pro Felipe, se eu postar, você vai ver todos os meus vídeos? Ele falou, vou. Então, assim, ele sabe que é uma coisa que eu gosto. Então, ele me incentiva, ainda que do jeito dele. Ele não vai chegar pra mim e vai falar, com certeza, eu vou dar like, eu vou mostrar pra todo mundo, que não sei o que, porque esse não é o jeito dele, gente. Às vezes a gente fica esperando do outro umas coisas, né? Fica criando, e não é o jeito da pessoa. Assim como tem muitas coisas que não são o seu jeito, né? E você não vai fazer de uma forma diferente. Mas assim, o que empolga a sua família? Eu tenho pensado muito no que o Benjamin gosta de aprender. Quais são as curiosidades que ele tem vindo até mim perguntar. Então, por exemplo, desde que eu apresentei pra ele a história, que eu até já falei num outro vídeo aqui, né, no vídeo das histórias que ele gosta, se você quiser você pode assistir, né, em um outro momento. Mas desde que eu contei a história de Elias e os profetas de Baal, eu percebi que o Benjamin gosta muito da história do povo de Israel. Então eu tenho buscado coisas que eu posso trazer para ele, curiosidades a respeito de Israel, que possam ativar ainda mais essa curiosidade para que ele busque esse conhecimento. Então, assim, quão legal é você prestar atenção nas coisas que empolgam o seu filho, né? Tem um livro na internet que tá todo mundo falando que é muito bom, então eu vou comprar pro meu filho. Daí você compra e ele nem aí pra hora do Brasil, ele não quer nem prestar atenção naquele livro que você tá lendo. Porque nem sempre o que empolga o filho dos outros na internet vai empolgar o seu filho. Porque o gosto dele é por outras coisas. Então, gente, a gente precisa entender a nossa família, a gente precisa discernir aquilo que a nossa família mais gosta, e aí a gente poder incentivar, aguçar isso, até para que a nossa família veja, né, um ao outro perceba, né, e possa buscar fazer aquilo que vai agradar o outro, né, que vai tocar o coração do outro, e aí um vai se importando com o outro. Então, gente, através desse vídeo eu espero que vocês possam entender qual é o ritmo da casa de vocês, para que vocês não venham a se frustrar quando uma outra família faz de uma forma e na sua casa não funciona, mas que você venha realinhar e conseguir adaptar ao ritmo da sua casa e assim chegar aos lugares que vocês querem chegar, às coisas que vocês querem fazer. Que você possa encontrar o ritmo da sua casa e você e toda a sua casa sejam felizes nesse ritmo e busquem cada vez mais se interessar por promover esse ambiente aconchegante dentro da sua casa. Então, gente, essa é a mensagem do vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já deixa aí o seu like, deixa seu comentário. E compartilhe com outras pessoas da sua família. Compartilhe com seu marido, com a sua esposa, para que ele veja também, né? E para que ele possa refletir sobre essa mensagem. Um beijo e tchau, tchau.